Vamos tratar, em continuação ao processo de avaliação de desempenho, da primeira etapa efetiva desse processo, que é a determinação do objetivo. Se você tem uma arma, não interessa a ginástica que você vai fazer com ela, se você não souber onde você quer acertar, não adianta que você não acerte. Então, toda atividade é baseada em atingir um objetivo. E justamente porque um objetivo de um sistema é atribuído por uma pessoa, um ser humano, ele é uma coisa muito complexa, porque as pessoas influem na consecução do objetivo, porque as pessoas têm objetivos secretos, pessoas têm objetivos inconfessáveis, pessoas não sabem qual é o objetivo e por aí vai. Tá? Então, se nós vamos construir um sistema de avaliação de desempenho, a gente faz igual a quem vai construir um edifício. Começa pelo alicerce. O alicerce da construção de um cientista é a alfabetização. Nós vivemos um tempo em que qualquer analfabeto fala em nome da ciência em todos os postos da sociedade civil. Se eu quero construir uma reserva moral, eu começo passando os valores da minha família para os meus filhos. Eu tenho um exemplo disso na minha família. Eu sou neto, filho, pai e avô de botafoguense, ou seja, na minha família de geração para geração os valores são passados aos descendentes. O ponto de partida para a otimização é explicado pelo seguinte. Conhece essa menina aqui? Essa menina é a Alice. Ela, visitando o País das Maravilhas, se perdeu na floresta, onde ela estava na frente dessas flores ameaçadoras. Pintou, de repente, o gato Cheshire, para alívio dela. E ela perguntou para ele, como é que eu faço para sair da floresta? E ele respondeu, depende de para onde você vai. Ou seja, depende do seu objetivo. Eu expliquei no primeiro filme que tem a frase do Shakespeare, onde ele, mal traduzidamente, disse que o problema não tem solução. Não é. O que ele disse é que se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Ou seja, não tem problema. Você pode ir para qualquer lugar. Você não soube explicar o problema, não é não ter solução, não tem problema. Esse livro, Alice do País das Maravilhas, foi escrito por um matemático chamado Lewis Carroll. Lewis Carroll era o pseudônimo do Charles Dodson. Charles Dodson era professor do Trinity College, lugar de onde vieram uns pernas de pau da ciência, assim, Isaac Newton, Rutherford e Charles Dodson. Então, quem lê a Alice nos Países da Maravilha como criança é um livro nonsense. Quem lê a Alice nos Países das Maravilhas como adulto está lendo um tratado de lógica. Coisas do tipo de, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, o ponto de partida para a construção de uma avaliação de desempenho é a determinação do objetivo. Para trabalhar em avaliação de desempenho, a pessoa tem que trabalhar com coisas científicas produzidas por cientistas. E para ter professores de alto nível, não tem jeito, na universidade pública você precisa se matricular no doutorado, porque os professores muito bons só dão aula para o doutorado. Lá fui eu para o doutorado em engenharia de produção. Bem, na COP eu tive a oportunidade de ter teoria de grafo com Boaventura, econometria com Hélio Migon, projeto de experimento com Paulo Bravo, simulação com Eduardo Salib, e econometria com Hélio Migon e por aí vai. Então era muito bom. Depois, não satisfeito com isso, sabendo que tinha outros professores, em tempo eu estudei na COP, a gente vai esquecer, porque tem tanto cobra dando aula lá que a gente esquece. Eu estudei inteligência artificial com a Sueli Mendes, que na época tinha vindo de Stanford, era uma pessoa muito prestigiada. Depois eu me inscrevi no doutorado em administração no COPEAD, porque também tinha professores que me interessavam lá. Foi maravilhoso, tive aula de estratégia com a Agrícola Bethlen, de gestão de operações com Kleber Fossati, logística com
Paulo Fernando Fleury. Então, foi bom demais. Mas o mais interessante aconteceu numa coincidência. Para eu fazer o curso de doutorado em administração no COPEAD, como eu não era mestre em administração, eu tive que fazer as matérias obrigatórias do mestrado. E dentre as matérias obrigatórias do mestrado tinha algumas coisas que eu detestava de paixão, como, por exemplo, contabilidade. Cara, contabilidade você tem que entender um pouco de direito tributário e fazer um pouco de aritmética. Além de ser um troço chato pra caramba, só lida com coisa que eu não gosto. E eu tive que fazer esse curso, na boa, fiz o curso e tal. Pior, quando terminou o curso de contabilidade, ele era pré-requisito para outra matéria de segundo semestre do mestrado em administração, que era finanças corporativas. Caramba, lá vou eu de novo para aritmética. Lê do engano, cara. Eu entro na aula de Celso Funcia Leme. Com 10 minutos de aula, uma coisa eu tinha absoluta certeza. Quando eu crescer, eu quero ser um professor igual a esse cara. Nunca consegui, mas pelo menos eu tinha um paradigma, tá? O Celso era um cara tão incrível. Inclusive, quando ele começou a falar exatamente o que eu achava, ele falou assim, se lembra da coisa que o sujeito muda o objetivo de acordo com as suas próprias ideias? O Celso falou, o balanço é a opinião do contador, se foca no fluxo de caixa. Pronto, me ganhou. Eu sempre achei aquele troço meio cascata. E ele falou exatamente o que tinha que ser. As coisas que não são especificadas, que podem ser mudadas de acordo com a vontade, como por exemplo o objetivo, são fluidas, né? E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Obviamente eu assisti o curso até o fim, babando com as aulas do Celso. Aí no período seguinte, eu já fazendo aquelas cadeiras de doutorado um tanto complicadas e cheias de tarefas, né? Eu descobri que o Celso estava oferecendo uma cadeira de avaliação de empresas. Me matriculei. Estou eu lá na moita, né? Lá no alto, no fim da sala e tal. O Celso me descobre. Pô, Roberto, o que você está fazendo aí? Você é aluno de doutorado em métodos quantitativos. Aqui é mestrado em administração. O que você está fazendo? Celso, eu estou aprendendo a dar aula. Se eu tirar C, você me dá C. Se eu tirar B, você me dá B. Mas você sabe que eu vou tirar A porque eu estudo pra caramba. Ele riu um pouco, a gente se entendia. E eu continuei aprendendo adoidado. Quer dizer, aprendendo o que eu consegui. Chegar lá, eu não vou chegar nunca. Mas... para isso, o curso foi excelente. Eu tive cada mestre de dar inveja. E culminou com esse aqui. Eu fui aluno de filosofia de Danilo Marcondes. Danilo Marcondes era um cara que chegava 7h30 da manhã, que a aula começava, e terminava às 11h30. Danilo sentava na cadeira e botava as duas mãos em cima da mesa. E começava a falar com um tom só, sem mudar o tom que ele falava. Você pensa que alguém dormia? Quando chegava 11h30, pô, já acabou? Já passou o tempo? E era muito interessante, porque quem tinha qualquer dúvida, ele ia no quadro, explicava para o cara, escrevia algumas coisas no quadro, botava umas bolinhas e voltava para falar daquele jeito que ele falava. Quando terminava a aula, você olhava, o resumo da aula estava tudo ali no quadro, só com as dúvidas que os alunos tiveram. Ele era um cara incrível. Mas ele falava da filosofia de uma maneira muito interessante. Cada vez que ele falava sobre corrente filosófica, ele se detinha muito em falar da vida e da personalidade do filósofo. Até que chegou a hora que ele foi falar de Hegel. E aí eu descobri que ele considerava, quando ele falou de um tal entusiasmo, da maneira como os outros caras da área docente tinham inveja do Hegel, que ele chegava na aula, todo mundo estava lá e a aula dos outros estava vazia, todo lugar que ele ia, o Hegel era celebridade. E eu entendi por que ele lida com isso. O Hegel diz que o homem é a base da filosofia. E a vontade do homem é a função da sua história. Então não existe nenhum fato sem uma história subjacente. E era a maneira dele tratar que era excelente. Tá? Como o homem afeta os objetivos, nós tivemos esse cara aqui chamado Abraham Maslow. Maslow
viveu basicamente na primeira metade do século XX, embora ele tenha morrido em 1970, o grosso da produtividade dele foi anos 30, anos 40, onde ele fez a teoria das necessidades. As pessoas chamam isso de pirâmide de Maslow. Cara, ele era muito bom para botar o nome dele nesse troço, né? Mas a ideia da pirâmide de necessidades é o seguinte: primeira necessidade, fisiológica. Se você está com fome e sede, não está conseguindo respirar, está doente, essa é a sua prioridade zero. Você topa arriscar qualquer coisa, você não está nem aí para os outros, você precisa sobreviver. As pessoas fazem qualquer coisa para sobreviver. Uma vez sobrevivido, eu estou alimentado, não estou com sede, tenho saúde, agora eu vou cuidar da parte seguinte, que é a minha segurança. Eu tenho que defender aquele status pessoal que eu consegui. Uma vez que eu estou seguro, eu agora tenho que cuidar das coisas mais psicológicas. Eu tenho que cuidar do amor da minha família, eu tenho que cuidar das pessoas que me cercam, dos meus amigos. Então eu tenho que satisfazer necessidades sociais. Mas eu só posso fazer isso porque eu estou seguro e saudável. Uma vez que eu resolvi esse problema, não tenho mais nenhum percalço nessa área, eu posso cuidar da necessidade de estima, que é ser aceito pela sociedade. É ter muitos amigos, é ser considerado um cara do bem, enfim, essas coisas que tem o direito de fazer quem está com a barriga e o bolso cheio e de bem com a vida em casa. Tá? E finalmente, quando o cara atinge esse estado, que é um membro considerado da sociedade e já está com toda a sua parte resolvida, ele entra no último estágio, que é a realização pessoal. Entra na parte de cuidar da moralidade, de ser considerado um fora de série, um expoente na sua área, enfim, são as coisas entram mais no subjetivo da vaidade. O cara tem o direito de ter vaidade porque já fez essas coisas todas aqui. Quando o cara atropela a pirâmide dessa maneira é porque o nego é meio pancada, tá? E aí ele morreu com uma frustração. Ele não conseguia botar a espiritualidade nessa pirâmide. E sabemos que a espiritualidade é muito importante. Então tinha que ter um lugar para ela aí. Ele não conseguiu simplesmente porque não é possível botar esse lugar. Olha esses dois caras aqui. Jihad Islâmica e Kamikaze. Esse cara aqui está preocupado com Alá, o resto é o resto, não interessa a pirâmide nenhuma. E esse cara com o imperador. Ah, mas esses caras são radicais. Peraí, quem não é radical? Quem é a média? A média não é extremista. A média é um cara cristão, né? E se esse cara aqui é o Thomas Torquemada? E se o cara cristão for um radical? E se o cara for um cristão daquele que foi na igreja uma vez na vida? O que você é? Eu sou cristão como todo mundo, tal, mas não liga para a igreja. Então não há como colocar esse cara na pirâmide de necessidade, simplesmente porque pode não ser necessidade. É uma coisa pessoal e intransferível. E isso me leva à figura de Milor Fernandes, que especificou exatamente a posição de uma pessoa junto das necessidades. Ele disse que democracia é quando eu mando em você e ditadura é quando você manda em mim. Como vocês podem ver, a democracia relativa já existia há muitos anos, porque o Milor Fernandes já morreu faz tempo. Em 1968, pintou um filme, 2001, Odisseia no Espaço. 2001 era uma data tão distante que era ficção científica. Então, os caras imaginam, como o filme começa, nos primórdios da raça humana, que ainda não eram humanoides, eram ainda macacos com a feição parecida com humana, em que os caras lutam pela sobrevivência e tal, mas por acaso uma hora aparece uma pedra enorme, que os caras ficam curiosos com ela, mas aos poucos vão esquecendo. Mais tarde, em 2001, onde as pessoas já frequentavam a Lua como quem vai às goiabas, porque o Sputnik tinha acabado de ser lançado, né? Então o cara achava que nego ia à Lua como quem põe o Uber, né? Vamos para a Lua, vamos voltar e tal. Então o cara chegou na Lua, foi recebido. E por quê? Porque tinham desenterrado na Lua uma pedra igualzinha àquela que tinha vindo dos macacos,
que milênios depois, ao receber os raios solares, foi energia suficiente para ele mandar uma mensagem que os caras identificaram que era para Netuno. Então, foram mandar uma viagem para Netuno, uma viagem de 1 ano e meio. E nessa nave que ia para Netuno, a parte física era toda controlada por um computador chamado HAL. E esse computador foi ensimesmando, nessa época ainda nem tinha ideia da inteligência artificial, né? E foi tomando conta da nave, acabou até matando o nego que folgava com ele. E aí um casal de astronautas, né, conseguiu se esgueirar, chegar no HAL e começaram a tirar a memória dele enquanto ele reclamava: não tira minha memória não, você não sabe o que estão fazendo, eu ajudo muito vocês e tal. E aí eles recuperaram o controle da nave e puderam não fazer o serviço, porque o filme termina antes deles chegarem em Netuno. Mas foi isso. E o que acontece nesse filme? Qual é a lição que a gente tira agora, a posteriori, vendo esse filme? Olha só, o computador agora em 2024 não dá nem para saída com o que aquele HAL folgado fazia nessa nave. Mas em compensação, havia dificuldade de comunicação e não tinha sensor. Ou seja, não tinha a menor possibilidade de alguém perder a comunicação ou chegar perto do computador com a capacidade sensorial que tem no século XXI. Impossível. Mas o que acontece é que determinadas áreas têm um desenvolvimento abrupto. Ninguém pensaria em 1968 o que faz um celular. Então é isso que muda tudo, tá? As coisas, os desenvolvimentos abruptos são imprevisíveis, tá? A respeito disso, existe um autor, mais ou menos do tempo da 2001, Odisseia no Espaço, esse cara aqui, John Sutherland, e ele fez uma colocação no livro dele muito interessante, que é o Iconógrafo dos Sistemas. Ele colocou os sistemas todos em 3 eixos, tá? Sistemas físicos, orgânicos, de qualquer jeito. O primeiro, e assim, esse eixo funciona da seguinte maneira: se a coisa for intratável, vai para o infinito. Se ela for tratável, vai junto da origem. Então, uma coisa muito simples, uma pedrinha, fica aqui, ela é absolutamente tratável. Mas os 3 eixos são a dinâmica. O que é a dinâmica? É a hierarquia desse sistema. Se eu tenho um sistema muito hierárquico, eu consigo controlar esse sistema através da hierarquia. Por exemplo, pescadores de atum colocam o barco entre o líder do cardume e o cardume, e pescam só para o lado que não está o líder. Por quê? Porque se eles pescarem o líder, o cardume debanda. Então eles controlam o cardume através do líder. O sistema hierárquico, você entra na hierarquia dele e controla ele completamente, tá? Da mesma maneira, tem também a dimensão do domínio. O que é o domínio? É a constituição do sistema. Se o sistema tem componentes homogêneos, ele é fácil de tratar, porque eu tenho uma regra só para tratar todo mundo. Se o sistema é heterogêneo, eu tenho que ter uma regra para cada um, tenho que identificar de que tipo é o cara, e nem sempre eu consigo, tá? E finalmente, tem a dimensão da ecologia, que é como o meio ambiente se relaciona com o sistema. Se o sistema for completamente defendido do meio ambiente, ele é tratável, porque eu não controlo o meio ambiente, mas controlo o meu sistema. Agora, se o meu sistema é exposto às intempéries do meio ambiente, eu simplesmente não tenho controle sobre ele. Então ele é intratável. Então o primeiro exemplo disso aí eu boto nos 3 eixos a tratabilidade do sistema. Imagine o seguinte: um relógio à prova de qualquer coisa de corda. Então esse relógio, do ponto de vista da dinâmica, ele é absolutamente hierárquico. Eu tenho uma mola que mexe num pêndulo, que mexe numa engrenagem, que mexe numa outra engrenagem, que mexe no ponteiro, enfim. Então é a hierarquia total. Eu consigo controlar o relógio através da hierarquia dele. Tratável. Domínio. As peças todas são metálicas e do mesmo metal, senão a dilatação vai descalibrar o meu relógio. Então ele é absolutamente tratável. As peças são iguais. E finalmente a ecologia. Ele é a prova de qualquer coisa, então está defendido.
Isto chama-se o plano do mecanismo. Tudo que está entre um relógio e uma pedra é tratável. E o grosso dos sistemas simples são tratados por aritmética, por física clássica, enfim, por essas coisas simples que ferramentas tecnológicas simples para tratar sistemas simples. Aí tem o outro lado da medalha. Vocês imaginam uma multidão. Uma multidão, quanto à hierarquia, não existe, né? As pessoas chegam lá de ok. Então, o que ninguém manda em ninguém, exceto aqueles caras que foram com a mulher. Aí todo mundo sabe quem é que manda. Os outros todos, então, cada um está por si. Então é impossível tentar administrar uma multidão através da hierarquia. Intratável. Domínio. Cada um é de um jeito. Ali tem atleta, deficiente físico, macho alfa, LGBT, homem, mulher, jovem, velho, cientista, topeira. Tem gente de tudo quanto é tipo. Então não existe regra para tratar de ninguém. E finalmente, a ecologia. Pô, bateu, choveu, corre todo mundo. Teve um raio, pânico total, o nego passa um por cima do outro, enfim, é incontrolável. Então isto aqui nessas 3 dimensões, eu tenho o plano do organismo, tá? Então, entre o plano do organismo e o plano do mecanismo, existe um espaço, que são as coisas mais ou menos tratáveis. E, a partir do plano do organismo, são as coisas intratáveis. E é interessante que, ao longo do tempo, a ciência vai empurrando as coisas para lá. Vocês imaginam o seguinte, medicina. Imagine a medicina antes da Idade Média. Era uma coisa espiritual. Reza aí para ver se fica bom. O índio tinha o pajé para soltar fumaça para ver se o cara ficava bom. E ao longo do tempo, a ciência foi melhorando e empurrou isso para esse espaço entre os dois planos. Aqui são as coisas determinísticas, aqui as indeterminadas, e aqui coisas que são sob controle, mas numa determinada faixa. Você tem essa doença, você vai ficar bom entre 1 e 3 meses. Eu vou sobreviver entre 2 e 10 anos, por aí vai. Então existe uma parte estocástica ou estatística nessa coisa. É interessante que, por exemplo, meteorologia. Meteorologia era a dança da chuva e tudo mais. Então, agora, a meteorologia, em um espaço de tempo de 24 horas, está quase aqui, perto do plano do mecanismo. Tá? A médio prazo, ela está aqui no meio. Então, já existem modelos numéricos de meteorologia que transformaram o que era indeterminado numa ciência. Tá? Existe um movimento atualmente em fazer as coisas voltarem. Tá? Por exemplo, vamos imaginar há 15 anos atrás, uma criança nasceu, é homem ou é mulher. Agora já pode ser uma porção de coisas, já está quase aqui no infinito a quantidade de coisas que a pessoa pode ser. Então saiu dessa área, passou para aquilo. Então existe todo um movimento para tirar as coisas da área da ciência. Por exemplo, a biologia, ninguém tinha a menor ideia de que era biologia. Foi criando a ciência, ela foi entrando aqui. Agora, outro dia, as pessoas não sabem mais definir o que é homem e o que é mulher. Pô, biologia voltou de novo. Né? Então, existe um movimento muito grande feito pela cabeça das pessoas para destruir a ciência. Vão acabar conseguindo, porque a ciência agora está absolutamente contaminada pela política, pela justiça, pelo radicalismo, por qualquer coisa. Tá? Mas existe uma coisa certa, que para cada tipo de sistema eu tenho uma ferramenta para tratar. Aqui a aritmética, aqui a estatística e aqui a oração. Tá? E a nova capacidade que existe, o que surpreendeu o 2001 Odisseia no Espaço, é que no século XXI existe uma capacidade de acumular riqueza numa tal quantidade que as pessoas deixam de ter a última necessidade, que era a realização pessoal, e agora começa a querer ter poder sobre os outros. O cara tem tanto dinheiro que essas coisas simples, como, por exemplo, realização pessoal, passou a ser detalhe. Ele tem tudo que quer, faz tudo que pode. O cara tem milhões de dólares.
E agora apareceu uma nova classe, são os caras que têm bilhões de dólares. Um Bezos desse, um Uber desses, um Musk, Zuckerberg, Gates, Soros, Carlos Slim. Esses caras têm tanto dinheiro que eles querem agora simplesmente tomar conta do mundo, querem a gestão global do mundo. E isso vai mudar completamente a pirâmide de necessidades. Eu fazia um deboche no passado que essa necessidade de Wi-Fi apareceu depois no século XXI e ela é tão importante que precede a necessidade fisiológica. Você prefere ficar sem comer para não ficar sem Wi-Fi. Mas isso não é tudo, não. Você pode também ficar sem Wi-Fi, porque se você ficar sem bateria, é a morte total, você perde todas as comunicações do mundo. E tem um outro deboche que eu fiz, que é com a área acadêmica, e nós vamos falar muito sobre isso ao longo dos próximos filmes, que é a necessidade de fazer publicação. As pessoas estão avaliando universidades e cientistas pela quantidade de coisas que o cara publica. Isto é um absurdo, nós vamos falar sobre isso adoidado, porque o objetivo de uma universidade não é de jeito nenhum fazer publicação. Ela faz até publicação para divulgar o trabalho dela, mas o objetivo dela é ser útil à sociedade. E pensa bem nas publicações científicas que andam saindo no Brasil, vê o título delas e vê o que isso agrega para a sociedade. Praticamente nada. Mas eu botei isso pelo seguinte, eu criei esse troço para uma palestra que eu fiz há uns anos atrás. E quando eu fui apanhar essa figura da pirâmide de Maslow, eu descobri uns 5, 6 ou 7 lugares onde tinha esse troço. Novas necessidades da pirâmide de Maslow. Eu sou marido de uma decoradora. Hoje em dia chama designer de interiores, mas a minha mulher raiz, ela é decoradora mesmo. E ela me ensinou uma coisa muito interessante. Chegava um marceneiro para ela e dizia assim, olha, fulana de tal está copiando o móvel que você desenhou para não sei quem. Que maravilha, significa que meu móvel é muito bom. Então ela nunca se preocupou em alguém olhar uma casa feita por ela, um apartamento feito por ela e dizer, vou copiar isso, ótimo, eu estou servindo de exemplo para alguém. E é mais ou menos o que eu aprendi isso com ela e fiquei orgulhoso de certa maneira, alguém adotar uma coisa que eu tinha inventado. Para quem nunca foi cientista, finalmente eu inventei uma coisa. Né? E antes de encerrar para passar para o próximo vídeo, senão esse aqui vai ficar muito longo, tá? Imagine um empreendedor. Esse empreendedor faz uma pequena empresa, a empresa vai crescendo, ele faz um puxadinho, esse puxadinho depois é insuficiente para a empresa dele, que ela está crescendo pra caramba, ele faz uma empresa já muito grande e finalmente faz uma empresa enorme. E aí descobre o seguinte, todo o meu patrimônio está colocado aqui, eu não tenho liquidez nenhuma. Aí tem a ideia de botar a empresa dele na Bolsa de Valores. Com isso, ele é remunerado por todo o sacrifício que ele fez fazendo essa empresa e alguém também ganha dinheiro com as ações da empresa dele. Mas aí surge um novo problema do objetivo. Eu tenho agora aqui um cara que, se ele for o empresário que criou essa coisa, a empresa é o patrimônio dele. Ele não está cuidando da empresa, ele está cuidando dele. Tá? Já se ele é o Chief of Executive Operations da empresa, o CEO, ele está cuidando de uma outra coisa. Ele agora tem o objetivo da empresa e não é o objetivo dele. Quando o cara é empresário, a empresa é ele. O objetivo da empresa é o objetivo dele. Então imagine o seguinte, quem desses dois aqui cuida do longo prazo? O empresário ou o administrador? Certamente o empresário cuida do longo prazo e o administrador está preocupado com o balanço do próximo trimestre. Se o balanço do próximo trimestre for ruim ou se o preço da ação cair, ele perde o quê? O emprego. Tá? Então esse cara está preocupado com o emprego, com a situação dele, e o outro cara está preocupado com o próprio patrimônio. Ou seja, um cara quer aumentar a empresa e o outro quer continuar trabalhando. Então, isto faz toda a diferença no objetivo de uma empresa. E para determinar o objetivo, a gente tem que considerar as pessoas. Antes desse vídeo ficar grande demais, eu vou parar e
eu vou continuar em outro vídeo a determinação do objetivo, porque tem uns exemplos muito significativos que eu gosto de passar algum tempo falando